A paz do Senhor a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel, irmãos da ADVEC, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, lá do Maranhão, DDD 991520454. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito dessa lição, então entre em contato conosco. Eu envio para você gratuitamente, envio em PDF e em PowerPoint. Nós estamos estudando neste trimestre as lições da Palavra de Deus para adultos, com o tema Pilares da Teologia Prática. Você vê o endereço eletrônico para adquirir a revista e adquirir livros. Temos como comentarista deste trimestre o pastor Gilmar Vieira Chaves. Já estudamos nesse trimestre a lição 1, o Ministério Pastoral, na lição 2, o Ministério Diaconal, na lição 3, Hermenêutica Bíblica, e hoje vamos estudar a lição 4, Homilética. Basicamente, a arte de saber pregar, saber ensinar, é a eloquência, em divulgar a palavra de Deus. Então, é saber transmitir o conteúdo da palavra de Deus, o conteúdo da Bíblia. A homilética é considerada aí uma arte de preparar um sermão, uma mensagem para entregar às pessoas. Então, essa mensagem será entregue de uma maneira que o ouvinte poderá compreender claramente este ensino ou esta pregação. Então, essa palavra, no original, quer dizer um discurso que procura agradar aos ouvintes. Vamos ao texto bíblico básico, Romanos 10, de 8 a 15. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que dele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então aqui o apóstolo Paulo está dando para nós um ensino claro sobre a salvação. É preciso então crer no Evangelho ao ouvir a pregação desse Evangelho. Para ouvir esse Evangelho é preciso que haja alguém que pregue este Evangelho. Então são esperados duas coisas, crer naquilo que ouviu e crer que Jesus morreu e ressuscitou. Então, confessando a Jesus como único Salvador e Senhor. Aí, então, existe a salvação. O texto áureo está em 1 Coríntios 9,16, que diz, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois que me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, veja, é uma obrigação de cada crente pregar o Evangelho, transmitir a palavra de Deus a outros, compartilhar Jesus Cristo e a salvação com outros. Então, é uma obrigação, não é uma opção. A maioria dos crentes pensam que pregar o Evangelho é uma opção. Então, eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso. Não, todos os crentes são obrigados a pregar o Evangelho a outras pessoas. Então, um testemunho de vida já é uma pregação. E Paulo ainda diz, ai de mim,
se eu não pregar o Evangelho? Veja só. Ele sabe que isso é tão sério, tão importante, que ele diz: ai de mim. Porque o juízo de Deus vem também sobre aqueles que receberam a salvação, mas não pregam, não transmitem a outros a oportunidade de salvação. O Evangelho deve ser pregado a todos os seres humanos, sem distinção. Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de revelar a salvação às pessoas. Então, a palavra falada, transmitida, ela vai gerar ou vida ou morte. Aqueles que vão ouvir, ou vão crer, ou vão descrer. Ao ouvir a palavra de Deus, a pessoa crê, ou seja, tem fé e é salvo. Ou não crê, não tem fé, então é condenado. Quando se deve pregar o Evangelho? Todos os dias, todo o tempo, a todas as pessoas. Então, o anúncio de salvação foi dado por Deus a nós que somos salvos. Agora, o crer ou não crer, aí é a pessoa que vai ouvir, vai depender dessa pessoa. Então, a leitura da Bíblia em si já é uma grande preparação para que possamos pregar o Evangelho. Todo crente deve ler a Bíblia toda, de preferência todo ano, ler a Bíblia toda. Isso é uma obrigação de cada crente. Todo crente deve amar a palavra de Deus, se aproximar dessa palavra, desejar conhecer essa palavra. Então, a mensagem do Evangelho não pode se resumir apenas a narrar uma história bíblica. Não. O objetivo é sempre levar a pessoa que está ouvindo à salvação. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e subtópicos. No tópico 1, o preparo do pregador. Tópico 1, subtópico 1, caráter. Tópico 1, subtópico 2, sensibilidade e discernimento. Tópico 1, subtópico 3, boa comunicação. Tópico 1, subtópico 4, conhecimento da palavra de Deus. Tópico 1, subtópico 5, conhecimento de homilética. Tópico 1, subtópico 6, consagração pessoal e amor pelas pessoas. Tópico 2, a pregação bíblica. Tópico 2, subtópico 1, contextualização e aplicação. Tópico 2, subtópico 2, atualização. Tópico 2, subtópico 3, foco. No tópico 3, a prática homilética. Tópico 3, subtópico 1, delimitação dos pontos principais da mensagem. Tópico 3, subtópico 1, a estrutura do sermão. Tópico 3, subtópico 2, atenção quanto ao tema ou linha condutora da mensagem. Tópico 3, subtópico 3, fidelidade quanto ao texto original. Tópico 4, considerações gerais. Tópico 4, subtópico 1, as fontes do pregador. Tópico 4, subtópico 2, o propósito do sermão. Tópico 4, subtópico 3, alerta aos pregadores. Tudo isso vamos procurar, então, estudar e aprendermos nesta lição. A palavra introdutória diz: a homilética é a arte de preparar e entregar mensagens bíblicas. Este ramo da teologia prática propõe um conjunto de técnicas para auxiliar o orador na preparação e comunicação da sua mensagem. O comunicador do Evangelho será compreendido de forma mais clara, natural e fácil quando fizer uso de princípios homiléticos. Jesus foi o maior pregador jamais visto. O evangelista Mateus declara que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando o povo de suas doenças e enfermidades. Mateus 4:23. Por onde ele ia, as multidões corriam para ouvi-lo. A sua mensagem comovia as gentes sobremaneira, a ponto de muitos deixarem tudo para segui-lo. Lucas 9:23, Marcos 1:14-15. Então, a homilética é a arte de preparar e entregar mensagens bíblicas. Então, veja, existe um preparo antes
da entrega. Então, aquele que vai falar, que vai ensinar, que vai pregar, é chamado orador. Então, ele deve ter um estudo daquilo que ele vai falar, para que ele possa falar e ser mais bem compreendido. Então, existem princípios que devem ser estudados e aprendidos para que se possa preparar uma boa mensagem. Jesus Cristo, evidente, foi o maior pregador, o melhor, o perfeito, e não só pregador, como ensinador da palavra de Deus. Então ele percorria todas as aldeias, cidades, ensinando e pregando a palavra de Deus. Então é considerado ensino quando ele estava nas sinagogas ou em algum lugar fechado, algum lugar próprio, e é considerado pregação quando ele estava em lugar aberto. No ensino ele poderia falar mais baixo, mais tranquilamente, mais pausadamente, e no lugar público, à beira de uma praia, sobre um monte, nas praças, nas ruas, ele teria que falar mais alto para que as pessoas pudessem ouvir. Geralmente ele usava a técnica de se colocar então a favor do vento, Então ele ficava de costas para o vento que vinha sobre a multidão. Então ele falava e as pessoas ouviam. Por isso ele subia, por exemplo, num barco, o vento que vinha do mar levava suas palavras até as pessoas que estavam na praia. No monte ele ficava lá em cima e as pessoas na parte de baixo, o vento que vinha de cima para baixo, conduzia suas palavras ao povo para que eles pudessem ouvir. Então ele sabia sempre usar essa técnica, porque não havia microfone, caixa de som naquela época. Não havia ampliação de voz, Então ele usava aí o vento a seu favor. Então ele ensinava, pregava e também curava a todos. Assim deve ser a função de cada crente. Então o crente deve sempre ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus e curar a todos, ministrar a cura. Quem cura é Jesus, não fique preocupado com isso. E se eu orar e não for curado? Mas não é você que cura, é Jesus. Você tem a obrigação de orar para as pessoas para serem curadas. Agora, quem vai curar ou não é Jesus. Então creia que Jesus está vivo, que ele continua ensinando, pregando e curando. Agora, através de nós. Então Jesus pregava de tal maneira que as pessoas deixavam tudo e seguiam. As pessoas esqueciam até de comer para ir onde Jesus estava e ouviram falar. Veja só que coisa maravilhosa. Soldados foram prender Jesus e não prenderam. Que disseram, nunca ouvimos um homem falar como esse homem. Então veja, existia uma atração muito grande dos ouvintes por aquilo que Jesus falava, ensinava e pregava. No tópico 1, preparo do pregador. Nos subtópicos seguintes serão apresentadas as áreas em que o mensageiro de Deus precisa estar preparado. Tópico 1, subtópico 1, caráter. A honestidade e a vida moral do pregador são pré-requisitos essenciais ao seu desempenho na arte da pregação. Mais do que qualquer outra coisa, o anunciador das boas novas do Evangelho precisa ter uma vida exemplar de santidade e testemunho irrepreensível. O conselho do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo, foi: cuide de você mesmo e tenha cuidado com quem ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. 1 Timóteo 4, 16. Então veja, o testemunho pessoal é muito importante, porque se a pessoa tiver um péssimo testemunho, as pessoas imediatamente não o aceitarão ensinando ou pregando para eles. Então aquele que prega o que não pratica, aí o que acontece? As pessoas percebem isso, muitos conhecem quem está pregando e está ensinando, e aí as pessoas vão desprezar a palavra, ao invés de aproveitá-la.
Veja só. Por isso que funciona muito, né? Às vezes a igreja convida um pregador de fora, um ensinador de fora. Por quê? Porque ninguém conhece a vida dele. Então fica mais fácil para as pessoas ouvi-lo, prestando atenção e absorvendo melhor o ensino e a pregação desta pessoa que é de fora da cidade, que ninguém o conhece pessoalmente. E já é difícil, mais difícil as pessoas prestarem atenção, absorverem, quando conhecem a pessoa e sabem dos seus defeitos, porque todos têm defeitos, todos cometem pecados. Agora, quando são conhecidos, então tem menos valor. Por isso funciona muito bem, sempre o pregador de fora, o ensinador de fora, nesses eventos, né, que existem na igreja, as festas da igreja. Aí os congressos, né, os seminários, é muito importante isso, porque sempre essas pessoas poderão transmitir o ensino, pregação, e as pessoas ouvintes aprenderão, absorverão muito melhor. Por que Jesus tinha tanto êxito no ensino e na pregação? Porque ele era perfeito, ele nunca pecou. Então as pessoas não tinham do que acusá-lo. Então o testemunho é muito importante. Cuidado, se comprou, pague. Se pegou emprestado, devolva. Cuidado com o seu testemunho dentro de casa, com os vizinhos, né? Porque os vizinhos falam a seu respeito. O que eles ouvem você falar. Tópico 2. Sensibilidade e discernimento. A inspiração do Espírito Santo é indispensável na pregação. No entanto, aquele que ministra a palavra de Deus precisa ter sensibilidade para ouvir sua voz e orientar-se por ela na escolha de temas, textos bíblicos e ilustrações a serem apresentados, bem como na definição das melhores formas de apresentar um trabalho impactante. Então sabemos que o mais importante é o quê? Conhecimento, então, da palavra de Deus e intimidade com o Espírito Santo, que é quem nos inspira, nos faz lembrar da palavra de Deus, né? Ele vai nos dar palavras. Então, é muito importante essa intimidade com o Espírito Santo. Agora, também não podemos deixar coisas importantes para ministrarmos. São coisas que nós podemos adquirir por nós mesmos. Então, o Espírito Santo vai poder nos usar muito melhor se nós tivermos também um conhecimento humano da palavra de Deus, da maneira de transmitir a palavra de Deus. Veja exemplos, olha, Moisés, Daniel, Davi, Salomão, o apóstolo Paulo. Veja, são pessoas que tinham um conhecimento e que Deus usou este conhecimento. Então foi, além do conhecimento humano, tinha a presença do Espírito Santo como o mais importante, mas havia também essa capacitação que a pessoa adquiriu com o estudo. Então o proveito dos ouvintes será maior ainda. Então aí entra a voz, a maneira de falar, gestos, a escolha dos temas, dos textos bíblicos, de ilustrações, de aplicações dessa palavra. Tópico 3, boa comunicação. O mau vendedor não terá êxito em seu trabalho. O semeador que nada sabe sobre o que faz acabará destruindo as sementes e nenhum fruto colherá. A semente que o Senhor nos deu é perfeita. Na maioria das vezes em que a pregação não produz os resultados esperados, o problema está nos ruídos de comunicação praticados por quem planeja e entrega a mensagem. Em casos excepcionais, o problema pode estar nos ouvintes, pois nem todo coração está pronto para recebê-la, assim como nem toda a terra é suficientemente fértil. Mateus 13. Então veja, um vendedor que não sabe se comunicar corretamente com o comprador vai ser um vendedor que não vai vender o que se espera que ele venda.
Um semeador que sai a semear, sai a plantar, se ele não souber técnicas para plantar, para produzir mais, então ele vai ter uma péssima produção. Nós temos a melhor e mais perfeita semente, que é a palavra de Deus. Então, se nós, ao transmitirmos esta palavra, não estamos tendo sucesso, não está dando resultado, não está produzindo vidas para Deus, não está produzindo arrependimento de pecados, não está produzindo bênçãos para as pessoas, né? Então, é porque nós estamos transmitindo de maneira errônea. Porque sempre haverá pessoas que querem ouvir Deus, que querem ouvir a palavra de Deus, que querem se converter. Existem as que não querem, mas existem as que querem. Sempre haverá pessoas que querem. Então, se nós não estamos produzindo, então devemos olhar, olha, o problema está em mim. Se eu vou pregar, ensinar, se eu não tenho uma vida de oração, de leitura, de estudo da Bíblia, então não vou ter o resultado esperado. O pregador, o ensinador, ele deve sempre estar em jejum, em oração, em estudo da palavra de Deus, porque assim ele estará pronto a transmitir a palavra de Deus. Tópico 4, conhecimento da palavra de Deus. Os empresários do agronegócio e os agricultores, de modo geral, precisam ter um adequado conhecimento sobre sementes, solo, clima, técnica semeadora, dentre outras habilidades. O semeador do Evangelho necessita conhecer, sobretudo, a palavra de Deus e assim estar bem equipado e preparado para que sua mensagem dê frutos permanentes. João 15,16. Então, se nós olharmos aí, todo agricultor, todo empresário em si, em qualquer situação, qualquer empresa, que ele é bem sucedido, nós vamos ver por que ele é bem sucedido. Então nós vamos ver que ele estuda, no caso do agricultor, ele estuda claramente o solo, o tipo de semente, o resultado, a distância ali, né, de uma cova onde vai ser plantado para outra, que maneira deve ser plantado, quais os sais minerais que vão ser colocados, o cuidado com a planta, né? Capinar, tirar o mato, tudo é importante, a quantidade de água. Então, tudo ele vai estudar para que ele tenha o melhor rendimento. No Brasil, nós temos aí a Embrapa, né? Que trouxe um resultado excelente para o Brasil. Cada vez se estuda mais, cada vez se produz mais. Pode ver que quanto mais estudam, mais produzem. Assim o semeador do Evangelho, quanto mais ele lê, quanto mais ele estudar, quanto mais ele meditar na palavra de Deus, quanto mais ele orar, quanto mais ele jejuar, então quanto mais ele se dedicar àquilo que ele vai transmitir, maior proveito terá. Então, no Evangelho, quando se tem maior produção, maior resultado, quando existe então um bom ensino, uma boa pregação e também a confirmação dessa palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Por aí nós vamos ver os resultados na vida de Jesus, na vida de Filipe, na vida de Paulo, de Pedro. Olha aí, havia o ensino, a pregação e havia o quê? Confirmação dessa palavra. Então, se pregava a respeito de um Deus que estava vivo e presente. Então é preciso que Deus esteja presente. Aí os resultados serão muito maiores, muito melhores, muito mais permanentes também. O versículo 5, conhecimento de homilética. Os princípios homiléticos existem para auxiliar aqueles que ministram a palavra de Deus com orientações e recursos sobre como falar em público de forma eficiente e fácil. O comunicador do Evangelho deve dar a devida importância a esses princípios e agregá-los à sua prática comum de compartilhar a mensagem do reino. Então existem princípios homiléticos e eles devem ser, então, entendidos, estudados, colocados em prática,
porque isso vai melhorar. Tudo que é feito para melhorar, para tornar mais eficiente nossa pregação, nosso ensino, devemos então buscar. Então são orientações, são recursos. Então é uma coisa a mais que vai nos ajudar. Tópico 1, subtópico 6, consagração pessoal e amor pelas pessoas. Os resultados na pregação estão intimamente ligados ao nível de consagração pessoal, materializados na oração e no amor pelos ouvintes da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, dominado pelo amor às almas perdidas, declarou: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. Então veja que os resultados geralmente estão ligados à consagração pessoal. Eu sempre oriento aqueles que vão pregar, que vão ensinar, que vão ministrar, que eles estejam em jejum. É uma coisa importante, porque você está disponível 100% para Deus. Você pode fazer o teste. Se você acaba de jantar, por exemplo, e vai pregar, você não vai pregar do jeito que você pregaria se você não tivesse jantado. Pode fazer o teste. Se você acaba de jantar e vai para um culto, você pode prestar atenção, que é diferente de você não jantar e ir para o culto. Você, com o estômago cheio, vai estar fazendo a digestão. O sangue sai do cérebro e vai para o estômago para fazer a digestão. Então você vai ficar com mais sono, com cansaço, você não vai prestar tanta atenção e não vai ter tanto proveito no culto. Pode olhar. Então existe uma diferença muito grande. Então o jejum é um tipo de consagração para ministrar o ensino, a pregação. Outra coisa, oração. Quando você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas orando, o seu ensino e a sua pregação, você pode prestar atenção e analisar. Vai ser muito superior o proveito, o aprendizado, o recebimento das pessoas da sua mensagem, do que se você não orar ou orar pouco. Pode prestar atenção, a diferença é muito grande. Até sua autoconfiança na hora de transmitir uma mensagem muda completamente se você tiver orado antes e orado quanto mais melhor. Também o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, daquilo que você vai falar, se você tiver feito antes, vai te dar tranquilidade, confiança na hora de transmitir, sem se preocupar com erros. Então, se você tiver preparado a mensagem bem com calma, com tranquilidade, e em comunhão com o Espírito Santo, você vai ver que a mensagem vai produzir muito mais, vai ser muito mais bem recebida. Também, na hora de transmitir, você tem que deixar que o amor de Deus flua através de você. Você está fazendo uma coisa para ajudar, para melhorar a vida das pessoas, para conduzi-las a Deus, conduzi-las à salvação. Você vai olhar também para as pessoas que estão doentes, estão enfermas, você vai ter misericórdia, amor, desejo que elas sejam curadas, que elas sejam libertas, que elas sejam transformadas. Tópico 2, a pregação bíblica. A proclamação do Evangelho tem algumas implicações, como se observará nos subtópicos seguintes. Tópico 2, subtópico 1, contextualização e aplicação. A pregação bíblica envolve a cuidadosa retirada do princípio bíblico do seu ambiente original e a aplicação do mesmo às necessidades e desafios das pessoas que vivem no mundo atual, com suas características, peculiaridades e confrontos. Romanos 15, 4. Para tanto, é preciso que se tenha conhecimento amplo e sólido das Escrituras. Em nome de uma pregação de impacto e transformadora, o ministro precisa, sobretudo, conhecer bem a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15. Conhecimento do pano de fundo bíblico, ou seja, conhecimento da história
geografia, hábitos, costumes e aspectos culturais dos tempos bíblicos. Bom, é importante esclarecer que nós estamos no estudo falando então a respeito daqueles que querem se dedicar ao ensino, à pregação da palavra de Deus. E de maneira nenhuma você pode deixar de pregar ou ensinar porque você não tem recursos ou que você não teve um estudo, não fez um curso de teologia, ou você não sabe como estudar direito. Nada disso. Nós estamos dando aqui o que? Dicas para que você aprenda melhor, que você produza mais, que você possa se interessar aí mais por usar métodos que vão auxiliar você. Agora, de maneira nenhuma você deve parar de pregar ou de ensinar porque você não tem todo esse conhecimento. Não. Pessoas que nunca estudaram, sabem pregar, pregam bem e ganham almas e produzem muito no reino de Deus. Então, não fique preocupado aí. Eu não sei como fazer, não estou entendendo. Não fique preocupado. Continue pregando, ganhando almas, produzindo no reino de Deus. Agora, pegue o que você está lendo aqui, aplique a sua vida, porque vai melhorar mais ainda o que você está fazendo. O que você está fazendo? Ótimo. Graças a Deus você está ganhando almas, está orando, está abençoando as pessoas, está produzindo no reino de Deus. Mas se você aprender mais aqui com a lição, você vai produzir mais ainda. Aí dentro então da contextualização e aplicação, então nós vamos ver que é necessário a gente conhecer onde foi pregado, onde foi ensinada essa palavra, por quem foi, em que época, qual era a situação que eles estavam vivendo na época. E aí trazer essa pregação para os nossos dias, para a situação em que as pessoas que nós estamos transmitindo, elas estão vivendo. Então, como aplicar isso nos dias de hoje, na situação que as pessoas passam por elas hoje? Então, quanto mais lermos a palavra de Deus, quanto mais estudarmos, melhor. Se nós olharmos, por exemplo, para o tempo do profeta Amós, pregando para Israel, parte norte de Israel, nós vamos ver que naquele tempo os juízes estavam distorcendo a lei, estavam se corrompendo. Vamos ver que os líderes estavam todos na corrupção, estavam envolvidos em prostituição, em mentiras, em enganos, em adultérios. O povo estava vivendo na idolatria. Olha aí, uma coisa que estava acontecendo naquela época, nós vamos aplicar a nossa época hoje. Está acontecendo a mesma coisa? Está acontecendo a mesma coisa hoje. Você então vai pegar uma situação do Antigo Testamento, no caso, e vai aplicar para os nossos dias, na nossa nação. Nós estamos dizendo a mesma coisa, as mesmas situações? Estamos. Então, conhecimento aí de história, conhecimento de geografia, de hábitos, dos costumes, dos aspectos culturais dos tempos bíblicos é importante. Então, por exemplo, quando você vai falar, olha aí, Israel, parte norte, o que é isso? As 10 tribos, foi dividido ali, 2 tribos, Judá e Benjamim, então tribo de Judá, e a parte de cima, as 10 tribos ficaram separadas, capital Samaria, parte sul, Judá, capital Jerusalém. Então, você quando falar alguma coisa, você já tem uma ideia de onde é. Olha aí, a geografia é importante. Aí a história, nós falamos aqui do profeta Amós, o que estava acontecendo na época, olha, quase ali uns 30 anos antes de serem levados cativos pelos assírios. Então você já conhece a Bíblia, conhece a história bíblica. É importante saber isso na hora de dar um ensino, na hora de pregar. Aí você conhecer os hábitos, os costumes ali da época, como é que eles viviam, o que estava acontecendo, qual era a situação geral, quais pecados estavam acontecendo, por que Deus trouxe juízo sobre eles. Tudo isso é importante. Saber que existia uma aliança de Deus para com os judeus, os israelitas, Existia uma aliança de sangue. E era muito importante entender, então, sobre essa aliança. Tudo isso é importante. Tópico 2, subtópico 2, a atualização. O pregador norte-americano Billy Graham,
de saudosa memória, disse que a Bíblia é o livro de todas as épocas e de todos os povos. No entanto, seu ministrante precisa estar atualizado quanto aos acontecimentos de cunho político, religioso, econômico, social do seu país e do mundo. O pregador não pode ser uma pessoa alienada dos acontecimentos mundiais, uma vez que sua mensagem é direcionada especificamente para as pessoas que vivem neste momento da história. Então veja, aquele que ensina, que prega, e ele também deve estar por dentro, ou seja, ciente, deve ser um conhecedor do que está acontecendo à sua volta, o que está acontecendo hoje no nosso país, o que está acontecendo no mundo. Então é importante ter conhecimento também das coisas que estão acontecendo. Por quê? Ele vai procurar mensagens na palavra de Deus que possam ser aplicadas à situação atual da vida em que as pessoas estão levando hoje. Então, sua pregação, seu ensino terá maior valor, será mais bem aproveitado. Então, aquele que deseja ter um bom ensino, uma boa pregação, também deve acompanhar os noticiários, né? Deve ter um conhecimento da situação geral do mundo e do Brasil. Conhecimento geral envolve o quê? A história do país, né? A situação política, situação social, situação econômica, situação educacional, situação religiosa. Então deve ter um conhecimento, nem que seja um conhecimento básico sobre as coisas principais, né? Sobre a cultura do nosso país. Tópico 2, subtópico 3, foco. A pregação das Escrituras ocupou o lugar de centralidade do ministério terreno de Jesus. Lucas 4, 18, 19. O desejo de anunciar o Evangelho era tão premente na igreja primitiva que, na cidade de Tessalônica, diante do poder de persuasão de Paulo e Silas, as pessoas exclamaram: "Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui." Atos 17, 6b. Foco na anunciação das boas novas de Cristo. Eis a grande missão da igreja em todos os tempos. Então veja que nós devemos ensinar e pregar a palavra de Deus em todas as oportunidades que tivermos e em todos os lugares onde nós estivermos. Sempre devemos transmitir, porque nós devemos alcançar o mundo inteiro, na verdade. Então nosso objetivo não é só aqui. Às vezes nós estamos pregando para uma pessoa aqui, esta pessoa vai ser amanhã um grande pregador, grande ensinador da palavra de Deus, vai pregar no mundo inteiro. Então a nossa visão sempre tem que ser de alcançar o mundo inteiro, de alcançar todas as pessoas que existem com o Evangelho. Então a nossa vida nós temos que colocar como foco, aí sempre estarmos prontos a transmitirmos a palavra de Deus. Então todos os dias nós temos que orar, todos os dias nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, todos os dias. E pelo menos um dia por semana devemos dedicar a um jejum. É muito importante. Todo o tempo nós temos que ter em nossa mente que nós somos, cada um de nós, missionário. E cada pessoa sem a salvação é um campo missionário. Tópico 3. A prática homilética. É preciso observar que o estudo e a interpretação do texto bíblico vem antes da sua proclamação. Isso significa que a busca do significado do texto, o que ele significou para os seus primeiros destinatários, antecede a busca de sua significação, o que o texto significa para o homem hoje, ou aplicação. Então, sempre antes de ensinarmos ou pregarmos, nós temos que estudarmos o que vamos ensinar ou pregar. E quando vamos, então, falar de um texto bíblico, devemos sempre saber o que este texto significou na época em que ele foi ensinado ou pregado. E como eu vou aplicar esse texto hoje na situação atual das pessoas que vão ouvir. Tópico 3 sobre tópico 1. Delimitação dos pontos principais da mensagem. O pregador deve elaborar um esboço para a sua mensagem com os pontos principais que deseja abordar e seus subtópicos. Embora não exista um consenso sobre o número ideal de tópicos e subtópicos, não é conveniente desenvolver um esboço com muitos desdobramentos. Então, delimitação significa
colocar dentro do tempo que você tem disponível aquilo que você vai ensinar ou pregar. Então, se vai ser dado aí meia hora, 40 minutos, 50 minutos, então você vai usar este tempo. Então, a sua mensagem tem que caber dentro desse tempo. Sempre se lembrando que além de você ensinar e pregar, você também deve ministrar às pessoas. Aí uma cura, uma libertação, um batismo com o Espírito Santo. Então, você tem que combinar com aquele que vai lhe dar a oportunidade sobre o tempo que você precisa para ensinar, pregar e também ministrar. Isso é uma problemática muito grande hoje. Por quê? Porque se nós formos, por exemplo, na Bolívia, na Argentina, no Chile, Paraguai, no Uruguai, lá os cultos geralmente duram 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então lá isso é normal. No Brasil já é diferente. Os cultos no máximo têm a duração de 2 horas. Então nós temos que combinar direitinho onde nós vamos com as pessoas que vão nos receber. Nós temos que explicar, né? Olha, eu gasto tanto tempo para a mensagem e tanto tempo para ministrar, se você realmente ministra alguma coisa às pessoas. Então, você está aí sabendo qual o tempo que você tem. Então, você vai administrar esse tempo. Existe o tempo para a pregação, para o ensino, e existe o tempo para a ministração. Então, na hora de você elaborar a mensagem, você já sabe o tempo que tem, então você vai já diminuir, né? Se a mensagem está longa demais, você vai fazer um resumo, vai colocar poucos tópicos e subtópicos, porque o seu tempo não permite você colocar muita coisa. Então, procurar não se distanciar muito do texto, né? Daquilo que você escolheu, da mensagem que você escolheu. Porque às vezes você pode sair por outro caminho e não dá tempo de voltar à mensagem, você acaba não dando a mensagem que deveria ter dado. Tópico 3, subtópico 1, a estrutura do sermão. 3 são as partes essenciais que formam a estrutura de um sermão: introdução, desenvolvimento, plano ou corpo, e conclusão. A estrutura propriamente dita é a organização do sermão com suas divisões, que servem para orientar o pregador na apresentação da mensagem. Um sermão eficaz precisa ter unidade, ordem, simetria e progressão. Então, introdução, o desenvolvimento e a conclusão são as 3 partes aí de um sermão, ou de uma pregação, ou de um ensino. Sempre tem isso, então. Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Se você não tomar cuidado, você pode fazer a introdução e não fazer mais nada. Ou fazer a introdução, o desenvolvimento, e na hora da conclusão você não tem mais tempo e não fez a conclusão. Então você perdeu a eficiência da mensagem. Então vemos aí que um sermão, já estudado isso, né, e visto como os resultados são, então você estudou e viu que o sermão deve ter aí unidade, ou seja, pregar dentro daquele tema só, deve ter ordem, então deve ter uma sequência clara, a simetria, ou seja, dentro de cada tópico, né, subtópico tem um tempo certinho para falar, e a progressão, ou seja, você é como se fosse um carro que vai esquentando, né? É como aqueles carros antigos, primeiro você ligava, tinha que esquentar o motor para depois andar. Então a pregação assim, é progressiva, você vai levando as pessoas mais para cima, para um nível maior, para um nível superior, para um nível espiritual. Então, vai crescendo. Você começa sempre tranquilo, falando mais baixo, né? E as pessoas vão ouvindo você. Você vai aumentando o seu ritmo ali até chegar ao clímax da mensagem, que é a hora de você fazer um convite para as pessoas aceitarem Jesus, né? Serem salvas, as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, a libertação, a cura. Então, você vai seguindo essa progressividade. No tópico 3 e no tópico 2, atenção quanto ao tema ou linha condutora da mensagem. Embora a mensagem seja organizada por suas partes ou pontos principais, o pregador deve concentrar-se em seu todo, não em suas partes isoladas.
O pregador deve ter em mente o tema central que pretende abordar para que não atire em todas as direções sem focalizar um alvo específico. Então veja que é até comum, às vezes, a pessoa entrar num estudo, no ensino, numa pregação e acabar se desviando totalmente do sentido da mensagem original. Então temos que tomar esse cuidado de ver. Olha, o tema é este aqui. Então, nós podemos ir ali, aqui e tal, voltar e à frente, mas sempre permanecer esse tema. Porque se nós sairmos, nós vamos perder toda a construção daquilo que nós estudamos. Então, é preciso procurar se manter dentro desse tema. De vez em quando podemos até sair um pouco, mas temos que retornar imediatamente para que seja mais bem aproveitada a mensagem que nós estamos transmitindo, que tenha mais absorção, tenha maior aprendizado das pessoas que estão ouvindo. Lembrando que as pessoas que estão ouvindo, em sua maioria, não são estudantes da Bíblia, não conhecem muita coisa, então nós não podemos passar por várias situações diferentes dentro do tema, porque as pessoas não vão compreender claramente. Então, aquele que tem um alvo a atingir não vai ficar tirando para todo lado sem direção. Então, tem que sempre o objetivo atingir aquele alvo. Tópico 3. O tópico 3, fidelidade quanto ao texto original. Os especialistas em homilética afirmam que o pregador só é fiel às Escrituras quando este desenvolve a sua mensagem a partir da intenção original do escritor sagrado ao dirigir-se aos seus primeiros destinatários. A título de exemplo, as partes de uma mensagem baseada em Efésios 3, 16 a 19 pode ter as seguintes divisões: pedido a Deus por poder mediante a presença do Espírito Santo no homem interior, Efésios 3, 16b até 17, pedido a Deus por discernimento, Efésios 3, 18, pedido a Deus por sua plenitude, 3, 19b. Então veja, quando você vai estudar, dei um exemplo aí de Efésios 3, né? Então ali está apresentando o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus o Pai. Olha só, existe então a presença do poder do Espírito Santo, existe a revelação de Jesus Cristo como Salvador, e existe então a filiação, a aproximação de Deus como Pai. Então poder, discernimento e plenitude. Então é importante saber qual a intenção daquele que escreveu o texto. O que ele queria com isso? Onde ele queria nos levar quando escreveu o texto? O que o Espírito Santo inspirou para transmitir a nós? Então, se nós tivermos isso fixo na mensagem que nós vamos dar, então nós vamos saber nos mantermos sempre dentro desses limites, né, da mensagem, transmitindo corretamente a mensagem àqueles que estão ouvindo. Tópico 4. Considerações gerais. Tópico 4. Sobre o tópico 1. As fontes do pregador. Jesus, o pregador incomparável, fez uso abundante dos princípios homiléticos. João 3,2. Ele retirava subsídios para seus sermões e mensagens de duas fontes principais. Número 1, das Escrituras Sagradas, das quais fez centenas de citações e referências. Número 2, do mundo ao seu redor. Em geral, as fontes do alcance de todo pregador da proclamação da mensagem bíblica são a palavra de Deus. Aquele que deseja pregar o Evangelho precisa conhecer de maneira ampla e sólida as Escrituras Sagradas. A biblioteca do pregador. Todo expositor da palavra precisa pensar na organização de uma biblioteca pessoal, física e ou virtual, que contenha livros, revistas, artigos, e-books, podcasts, lives ou jornais. Arquivos de assuntos catalogados pelo pregador para serem utilizados em tempo oportuno. Noticiários com os acontecimentos mais importantes de cunho local e mundial. Experiências pessoais e de outros pregadores. Conhecimento das características e necessidades do seu público. Então vemos na prática de Jesus que ele fazia uso, né, de todas essas técnicas homiléticas. É claro que Jesus fazia naturalmente, sem precisar de um estudo, né, um preparo técnico, porque é Deus falando conosco, é a perfeição. Então Jesus sempre
nas suas pregações, nos seus ensinos, ele retirava coisas que estavam escritas na palavra de Deus e trazia aplicação para o momento atual em que os seus ouvintes estavam vivendo. Então vamos ver algumas fontes de alcance daquele que quer ensinar ou pregar. Primeiro, então, a palavra de Deus. A grande diferença daqueles que se destacam para aqueles que não se destacam é exatamente a leitura bíblica, é o preparo bíblico, é a base bíblica. O que acontecia no passado? Existiam muitos bons pregadores, muito mais do que hoje. Por quê? Porque os crentes eram acostumados todos a lerem a Bíblia sempre. Todos os dias estavam lendo a Bíblia. Havia também muito maior frequência na escola bíblica dominical. Ou seja, o ensino era mais eficiente e atingia muito mais pessoas. Também os professores não eram apenas teóricos, eram também práticos. Eles ensinavam aquilo que faziam. Nós temos uma crítica muito grande hoje àqueles que ensinam, porque eles têm um curso de teologia, mas eles leem muitos livros, mas a Bíblia mesmo leem muito pouco. É necessário um conhecimento também, não só do Novo Testamento, nem não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia. Então, a leitura completa da Bíblia. Temos aí também a biblioteca do pregador. Então, todo ensinador, todo pregador precisa ter uma biblioteca pessoal, ou seja, fonte para consulta. Então, vamos ver aí. Você pode ter todos os livros hoje em dia, esses livros que custam caríssimo. Você pode ter tudo de graça. Você acha tudo hoje em PDF aí grátis. Todos esses livros que às vezes custam aí R$500, R$600, R$1.000, não sei quanto. Todos esses livros hoje você pode encontrar de graça na internet, em PDF. Então você pode ter uma biblioteca fantástica, virtual, que você pode ler através do seu computador. Mas olha, tudo de graça. Então não existe mais desculpa para falar, eu não tenho como, não tenho dinheiro para adquirir. Não existe tudo de graça. Agora é evidente que se você pode adquirir, é muito melhor você ter o livro ali, né? Ou então um e-book do livro guardadinho ali, que você possa sempre usar quando precisar. Eu prefiro, né, em PDF, porque você quer procurar um texto, né? Você só digita lá na busca, ficar lá em cima, já está certinho. Aí você pode ler ali, pode copiar, pode colar lá no Word, né? Lá você pode separar, organizar, fazer um estudo. É muito mais prático, é muito mais fácil. Você hoje pode estar orando e Deus lhe dá uma mensagem, revelar alguma coisa, você imediatamente ali no celular, você vai lá na nota, né? E anota direitinho ali. Pronto, olha só, hoje está muito fácil, né? Você pode ouvir hoje a Bíblia toda. Aí tem a Bíblia falada, você bota no celular. Pronto, você fica ouvindo ali. Às vezes eu estou orando, eu gosto de colocar a Bíblia falada ali. Eu vou ouvindo. Então eu estou orando. Tem aqueles momentos que a gente perde um pouquinho a concentração da oração. Aí você está ouvindo a palavra de Deus. Sua atenção ou está orando, ou está ouvindo a palavra de Deus. Veja só, você está prendendo a sua atenção sempre em Deus. Então, tudo que você puder, você vai dar uma mensagem, olha, ouça aí um podcast, ouça aí uma pregação no YouTube, né? Qualquer outro lugar, mas leia, estude, busque revistas, né? Busque aí ensinos das revistas da Escola Bíblica Dominical, antigas, né? Tudo isso você encontra na internet hoje gratuitamente, além de poder também adquirir nas editoras. Então, adquira um bom material, tenha sempre um bom material disponível. Hoje tem até as Bíblias, né? Com estudos bíblicos que você pode adquirir aí pela internet e você vai ter um vasto conhecimento. Você vai ter também uma biblioteca fantástica. Só tome cuidado por causa dos livros, principalmente dos livros calvinistas, que vão conduzir você para um caminho
que não é o caminho de alguém que é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, acredita na atualidade dos dons. Então é um outro caminho que pode conduzir você para um erro teológico. Então tome cuidado, porque lá estão embutidas as doutrinas calvinistas ou agostinianas, né, que vão conduzir para o lugar errado. Então tome cuidado. Sempre lembrando que o peixe muitas vezes tem espinhos que podem lhe causar um dano terrível. Também você pode ter os estudos que você já fez, né, sobre vários temas que estão guardados. Então você pode guardar, por exemplo, no HD. Eu tenho um HD ali de 2 terabytes, onde eu gosto de guardar as coisas, os estudos antigos, né, que eu fiz, está tudo ali catalogado, guardadinho. Então é bem importante você guardar também essas coisas. Aí, noticiários. Então sempre você arrume um tempinho para saber as notícias. Ou você compra um jornal e lê, ou você assiste jornais, né? Aí eu indico, pelo menos, aí, assista lá, jornal lá na Record. Não fica assistindo em outros canais, porque já a Record já é influenciada, imagine os outros. Então, a Record tem um bom jornal, você ouve, que é para você atualizar o que está ocorrendo no mundo e também no país. E também procure saber experiências pessoais de pessoas, ou pregadores, ensinadores, dentro desse tema, o que aconteceu com eles ouvindo isso, aprendendo sobre isso que você vai pregar. Se você puder ter um conhecimento, você, por exemplo, vai pregar numa cidade, entre lá no Google, né? Faça uma pesquisa. Como é que essa cidade, que tamanho é, quantos habitantes tem, vivem do quê, que produz ali, quais os pontos turísticos, a história da cidade, porque você vai ficar conhecendo o público para o qual você vai transmitir a mensagem. É muito importante isso. Você vai conhecer a situação em que eles vivem. Então a sua mensagem pode ser melhor aplicada sabendo a situação em que eles vivem. Tópico 4, tópico 2, o propósito do sermão. A finalidade maior da anunciação da palavra é alcançar o mundo com as boas novas de salvação em Cristo. Marcos 16:15. Entretanto, a pregação bíblica também deve ser dirigida a todos os servos de Deus com os seguintes objetivos, dentre outros: edificação, exortação e consolação, 1 Coríntios 14:3. Compartilhamento da instrução bíblica, despertamento espiritual e renovação do compromisso com o Senhor, desenvolvimento da maturidade espiritual, aprofundamento da espiritualidade, renovação do compromisso com o Pai. Então é evidente que ao você transmitir a palavra de Deus, o principal objetivo é a salvação das pessoas. Agora, não é só isso, porque você pode estar pregando numa igreja onde as pessoas já são salvas. E aí precisam de quê? De um ensino que vai edificá-las, exortá-las, consolá-las, que é a função maior daquele que vai transmitir o ensino e a pregação, se as pessoas já forem crentes. Então nós vamos compartilhar aquilo que nós aprendemos com essas pessoas. Qual o objetivo? Trazer um maior conhecimento espiritual, um crescimento espiritual, trazer um despertamento espiritual, uma renovação espiritual, trazer um maior compromisso dessas pessoas com Deus e a sua obra, trazer um maior aprofundamento na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, trazer maior intimidade, trazer maior proximidade com Deus, trazer sempre a esperança, né? Trazer maior fé em Deus, na sua obra, também no futuro, nosso futuro com Deus, a volta de Jesus para nos buscar. Tópico 4. Tópico 3, alerta aos pregadores. O foco principal do pregador é que seus ouvintes entendam a mensagem proferida por ele e sejam transformados pelo poder dessa mensagem. Para tanto, é preciso atentar para alguns aspectos. A vestimenta deve estar de acordo com a ocasião e os costumes da comunidade local. A pontualidade deve ser cumprida. O pregador deve estar na igreja onde ele vai ministrar antes que o culto comece. O tempo para a entrega do sermão não deve exceder a 45 minutos. Há pregadores que cansam o seu público pela falta de bom senso. Se for possível, conclua a mensagem pouco antes do tempo estabelecido. O esboço deve ser cuidadosamente elaborado e estudado.
A língua portuguesa deve ser observada com critério durante a ministração. Então, o pregador ou o ensinador sempre deve se preocupar em transmitir a mensagem de maneira que os ouvintes possam entender, possam compreender. Então, a mensagem deve ser o mais simples possível, de acordo com a plateia, né? De acordo com aqueles que estão ouvindo, de acordo com ali a nave do tempo, as pessoas que estão ali. Então, que tipo de cultura eles têm, de conhecimento bíblico eles têm? Em sua maioria. Você está falando para a maioria. Então, você está vestido adequadamente? Porque às vezes a pessoa vai pregar, né, numa igreja e aí lá tem os costumes diferentes daqueles a que ele está acostumado na sua igreja. Então, hoje existem, por exemplo, milhares de Assembleias de Deus, por exemplo. E muitos costumes diferentes são estabelecidos em cada denominação. Existe lugar que as pessoas usam um terno, mas sem gravata. Então você vai conhecendo, né, como é que funciona. Agora, um terno geralmente é admitido em qualquer lugar, porque esse é um costume aceito em nossa sociedade. A Assembleia de Deus foi fundada no Brasil por suecos, né? E numa época que sempre aqueles que estavam transmitindo a palavra de Deus usavam terno. Se você olhar, por exemplo, um jogo de futebol no Maracanã, há 50 anos atrás, 70 anos atrás, você vai ver que as pessoas usavam terno. Com calorão de 40 graus, todos estavam de terno. Então é um costume brasileiro usar terno. É obrigado? Não. Mas tem igrejas que não usam, não acham necessidade, também não tem problema nenhum. Gravata não fala nada para ninguém, não ensina ninguém. Terno não ensina ninguém, não prega para ninguém. Então é a pessoa, né? Então procure se adequar ao local que você vai pregar, que você vai ensinar. É importante. Então, os costumes ali são importantes nós respeitarmos. A pontualidade é muito importante. O pregador não vai à igreja só para pregar ou só para ensinar. Ele precisa cultuar a Deus. E eu sempre tenho esse costume de chegar antes. Na maioria das vezes eu chego antes e a igreja ainda está fechada. Depois é que vai abrir. Eu tenho esse costume. Acho que é a maneira correta, porque você ali, na hora que abrir, você já está ali, você está pronto a cumprimentar as pessoas, conhecer melhor e também pronto a orar antes de pregar. O tempo da pregação, você deve sempre consultar o pastor. Tem lugar que a pregação tem que ser bem rápida, tem lugar que é mais demorado um pouco e tem lugar que te dá liberdade de até 1 hora você está pregando, está ensinando. Eu geralmente gasto aí por volta de 45 minutos para pregar ou ensinar, às vezes 1 hora. Agora eu ministro curas, libertação, batismo com o Espírito Santo. Então, quando é me permitido fazer isso, aí eu vou gastar mais 1 hora para ministrar as pessoas, dependendo do tamanho da igreja. Então aí é uma coisa de Deus, uma manifestação de Deus, aí não existe mais tempo. Aí é Deus ali presente, né? E as pessoas que querem ir embora vão livremente, não tem problema. Mas a maioria fica, porque onde Deus está, existe o quê? Fartura de alegria, né? De contato com Deus, é bom, é gostoso, é importante. Mas se não houver uma manifestação sobrenatural de Deus, então termine no tempo certinho que foi lhe dado. Então o esboço, você deve fazer um esboço da sua pregação, do seu ensino, bem feitinho, organizadinho. Você pode até colocar ali tantos minutos para essa parte, tantos minutos para essa parte, tantos minutos, para que você possa se controlar ali na hora de entregar a mensagem e dar tempo de entregar a mensagem corretamente. Tomar cuidado com a língua portuguesa, né? Tomar cuidado para não errar muito o português na hora de você transmitir a mensagem. Geralmente pessoas que estudam, né? Hoje a maioria das pessoas são estudadas, aprenderam melhor, então elas se recusam um pouco a ouvir a pessoa que fala muitas palavras erradas. E falar as palavras que estão na Bíblia de maneira errada é falta de prestar atenção e de ler mais a Bíblia.
O português se aprende muito com a leitura bíblica. Quanto mais você lê, mais você aprende a nossa língua. Conclusão. Nem todos possuem a mesma capacidade de comunicar as mensagens que considera ter recebido do Espírito Santo. No entanto, o segredo está em não desanimar e continuar em busca do aprimoramento. Isso é alcançado com muito esforço pessoal pelo estudo da Bíblia, pela leitura de livros ou pela participação de cursos e eventos sobre como falar em público de maneira fácil e eficiente. Então nós vamos ver na Bíblia que Deus usou vários tipos de pessoas, pessoas do interior, pessoas das capitais, de cidades grandes, de cidades pequenas, das aldeias, da roça. Todos foram capazes de transmitir a palavra de Deus. Então Deus pode usar a qualquer um de nós, pode nos capacitar, né? Nós conhecemos vários pregadores que, quando começaram a pregar e ensinar, não tinham nenhum conhecimento teológico, não tinham nenhum conhecimento nem da língua que falavam, né, do português corretamente, e foram pregar e Deus os usou sobrenaturalmente e foi uma bênção. Mas eles procuraram estudar depois. Então, foram aprender, foram estudar, fazer o curso teológico, foram ler mais, aprender mais, né? E aí hoje são grandes homens de Deus, reconhecidos em todo o mundo e usados tremendamente por Deus, tanto na pregação, no ensino, como também nas demonstrações de dons do Espírito Santo. Então, procure, quanto mais você aprender, quanto mais você estudar, mais benéfico é para você ministrar e mais Deus vai te usar também. Mais eficiente será o seu ensino e a sua pregação. Então a homilética é importantíssima para todo crente que quer ensinar e quer pregar a palavra de Deus. Vamos orar agora. Se você acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Então você procure agora pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependa verdadeiramente e se entregue totalmente nas mãos de Deus para Ele te usar poderosamente. Se você está doente ou está enfermo, creia na palavra de Deus. Está escrito que Jesus levou sobre Ele nossas doenças, enfermidades, maldições. Creia e receba agora a cura. Receba o seu milagre. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, que estão agora se arrependendo, pedindo perdão pelos seus pecados, estão reconhecendo agora Jesus Cristo como único Salvador e Senhor de suas vidas, crendo que Jesus morreu no lugar de cada um de nós, lá naquela cruz, levando sobre Ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições. Recebe-os agora por filhos, concede a eles o Espírito Santo, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor, ensina-os a Tua palavra, usa-os poderosamente na pregação, no ensino da Tua palavra. Arregala luz, seguirá, agrada luz, te forçará, abragrar na força me descei. Oh, como Deus se agrada de você, está entregando a sua vida a Ele, Ele vai te usar poderosamente, creia nisso, se alegre, porque Deus vai te usar poderosamente, acredite nisso. Em nome de Jesus, você que está doente, está enfermo, creia agora e receba o seu milagre, receba a sua cura em nome de Jesus. Solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles e cura totalmente. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal. Se você deseja receber os slides, os estudos escritos, mais estudos a respeito da lição, entre em contato conosco, telefone 99951520454. Eu envio para você gratuitamente em PDF, PowerPoint. Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.